Um erro que muita gente comete, e provavelmente você também, é achar que não existe nada que se possa fazer pra alguém gostar de você, que a vida é assim e pronto. Só que pensar dessa forma te custa amizades, relacionamentos e oportunidades. Mas a real é que dá sim pra fazer qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, gostar de você. E eu vou te mostrar isso hoje com um guia simples que você não aprende na escola nem na faculdade. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você tem 3 segundos, só 3 segundos. Antes de você abrir a boca, a pessoa do seu lado já decidiu se você parece agradável ou não. Pensa comigo, você já entrou num ambiente e sem motivos sentiu que alguém tinha uma energia boa? Isso não é intuição, é o seu cérebro lendo sinais não verbais em tempo real. A ciência chama isso de análise superficial. Nosso cérebro consegue formar impressões rápidas sobre alguém a partir de pequenos sinais, como postura, expressão facial e contato visual. Ou seja, seu corpo fala antes da sua boca. Então, o que você precisa ajustar para esses 3 segundos? Primeiro, o sorriso. E não é aquele sorriso forçado, é um sorriso leve e natural. Isso faz o cérebro da outra pessoa associar você imediatamente a algo positivo. Segundo, a postura, ombros abertos, coluna ereta, sem arrogância, é claro, apenas presença. Terceiro, o contato visual, olha nos olhos pelos primeiros 3 segundos, sem desviar. Quarto, a energia, sempre fale com calma e mantenha a respiração controlada. Pessoas tranquilas passam a sensação de segurança. Quando você faz isso, algo interessante acontece. Antes mesmo da conversa começar, o cérebro da outra pessoa já começa a te associar a algo positivo. Mas depois desses 3 segundos, vem a parte que realmente faz a pessoa gostar de você. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Aqui tá o maior segredo das pessoas mais carismáticas do mundo. Não é a inteligência, não é o humor, é a capacidade de fazer a outra pessoa sentir que ela é importante. Parece simples demais pra ser verdade, né? Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo o oposto, sem perceber. Quantas vezes você já esteve numa conversa e enquanto a outra pessoa falava, você já estava montando uma resposta na sua cabeça. Basicamente, você não estava ouvindo, só esperando sua vez de falar. E olha, todo mundo percebe quando isso acontece. Dale Carnegie, no clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, deixa claro que o desejo mais profundo da natureza humana é o de se sentir importante e valorizado. As pessoas podem esquecer o que você disse, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. E então, como aplicar isso na prática? Primeiro, use o nome da pessoa. Parece simples, mas quase ninguém faz isso direito. Quando você diz algo como "Caraca, João, isso que você falou faz muito sentido", o cérebro da pessoa acende imediatamente, porque o próprio nome é a palavra mais poderosa que alguém pode ouvir. Segundo, reconheça algo específico. Não é fazer aquele elogio vazio do tipo "que legal", mas sim algo real, como "Nossa, Larissa, você explicou isso de um jeito que eu nunca tinha pensado". Isso mostra atenção, e a atenção genuína é rara. Terceiro, lembre de coisas que a pessoa disse antes. Se ela mencionou um projeto, uma viagem ou um problema, e você pergunta sobre isso depois, ela percebe que você realmente ouviu e se sente importante, porque aquela conversa ficou na sua cabeça. Fazendo isso com consistência, as pessoas começam a te procurar, porque você vira alguém raro, alguém que realmente presta atenção. Mas olha, existe uma coisa ainda mais poderosa do que até mesmo fazer alguém se sentir importante, que é quando você faz a pessoa querer falar com você, e isso acontece por um motivo bem específico do cérebro humano, e você vai entender agora. Quer saber uma coisa curiosa sobre o cérebro humano? Falar sobre si mesmo ativa as mesmas áreas de prazer que comer a sua comida favorita ou ganhar dinheiro. Um estudo publicado por pesquisadores de Harvard em 2012 mostrou que falar sobre si mesmo libera dopamina no cérebro. E isso quer dizer que quando você faz alguém falar sobre a própria vida, você está literalmente ativando o sistema de recompensa do cérebro dessa pessoa. E para conseguir isso, é simples. Comece fazendo perguntas abertas. Perguntas que fazem a pessoa pensar e expandir. Por exemplo, como você chegou nisso? O que te fez escolher essa área? Por que essa é sua matéria preferida? Qual foi a parte mais difícil disso tudo? Se você pudesse mudar uma coisa, o que seria? Essas perguntas comunicam uma coisa muito poderosa. Eu estou realmente interessado em você e na sua história. E novamente, isso é raro. No mundo onde todo mundo está distraído com o celular, com a própria vida, com o próprio ego, curiosidade genuína virou quase um superpoder social. E calma, tem mais um detalhe importante. Quando a pessoa estiver falando de algo que claramente anima
aproximar ela, incline levemente o corpo para frente, mantenha o contato visual e continue puxando o fio da história. Isso cria um loop de conexão que a pessoa naturalmente vai associar a você. No final da conversa, talvez você só tenha falado uns 30% do tempo, mas a pessoa sai com a sensação de que foi uma das melhores conversas que ela teve em semanas, porque ela falou, ela foi ouvida, ela se sentiu valorizada. Agora presta atenção, até aqui tudo parece simples, mas na próxima parte eu vou te mostrar um erro comum que consegue estragar toda essa conexão que você já vem criando. Então não sai do vídeo, porque essa parte é crucial. Mas antes de irmos para ela, se você tá curtindo o conteúdo, deixa o like, hype o vídeo e se inscreve aqui no canal. Você pode estar certo e ainda assim perder. Sabe aquela sensação de provar para alguém que ele tá errado? Apresentar os argumentos, os dados, a lógica e mesmo assim a pessoa não aceitar e pior, ficar com raiva de você? Isso tem nome, se chama efeito boomerang. Quando você ataca diretamente a crença de alguém, o cérebro da pessoa interpreta aquilo como uma ameaça pessoal e assim ela se fecha ainda mais. Ou seja, você não mudou a opinião dela, você só criou um inimigo ainda mais convicto. Dale Carnegie já dizia, a única forma de vencer uma discussão é evitando ela. E não é covardia, é inteligência social, porque o objetivo não é ter razão, é manter a conexão e influenciar a pessoa. Então, como você discorda sem destruir a relação? Primeiro, valide a ideia da pessoa antes de contrariar. Por exemplo, entenda o que você quer dizer, faz sentido pensar assim. Isso baixa a guarda da pessoa, ela para de se defender e começa a ouvir. Segundo, use perguntas em vez de afirmações. Em vez de usar, você está errado por causa disso e daquilo, tente algo como, entendo, mas e se fosse assim? Você acha que mudaria alguma coisa? Aqui você planta uma dúvida, sem atacar diretamente. E quando a pessoa chega à conclusão sozinha, ela aceita muito mais. Terceiro, escolha as suas batalhas. Nem todo ponto de vista errado precisa ser corrigido por você. Pergunte a si mesmo, ganhar essa discussão vale mais do que manter esse relacionamento? Na maioria das vezes, a resposta é não. Porque no fim das contas, quando você é a pessoa que não precisa provar que está certa, você conquista respeito automático. E vamos lá, para você que ficou comigo até agora no vídeo, você vai receber um bônus. E são algumas frases que fazem as pessoas naturalmente gostarem de você. Agora eu vou te dar as ferramentas diretamente na mão. Tudo que a gente falou até aqui fica mais sólido com as frases certas na hora certa. Não é manipulação, é comunicação intencional. Por exemplo, para abrir uma conversa com interesse genuíno. Aí Lucas, me conta mais sobre como você decidiu estudar isso. Se você quer fazer alguém se sentir ouvido de verdade, use algo como: espera um pouco, Maria, deixa eu entender direito o que você tá falando. Essa frase para tudo. A pessoa sente que você tá de fato tentando compreender ela. Já para reconhecer alguém sem parecer um puxa-saco, você pode usar: caramba, Thiago, isso que você falou faz muito sentido, eu nunca tinha pensado assim. Agora, se você precisa discordar de alguém sem criar atrito, você já pode utilizar: acho que você pode estar certa nisso, Júlia, mas eu vejo de um ângulo um pouco diferente. Posso te mostrar? Já para criar conexão depois de uma conversa, você fala: foi muito bom conversar com você, Enzo. A gente precisa continuar esse papo outro dia. E por último, uma das mais poderosas de todas. Para demonstrar que você lembrou de algo, você fala: Larissa, você tinha falado sobre aquele projeto. Como foi? Quando você lembra de algo que a pessoa falou antes, isso vale mais do que qualquer elogio. Mas vamos lá, essas frases não são scripts para decorar. São apenas exemplos de um novo padrão que você vai seguir. Você usa uma vez, sente o efeito e começa a adaptar para o seu próprio jeito. E você já sabe, né? Tudo isso exige prática. Não é da noite pro dia. Mas começa hoje. Fala com alguém e teste essas dicas. E se você quiser levar isso para outro nível, assiste o vídeo que tá aparecendo aí na tela agora. Ele vai te ajudar a melhorar a sua comunicação e conversar muito melhor. E lembra sempre, é você no controle, você protagonista. Até o próximo vídeo. Tamo junto.